Porque não importa o quão complexo, como você estudou, qual teoria que você trouxe, se você não resolve um problema com aquilo, perde um pouco a significância de todo aquele conhecimento. Fala pessoal, Engenheiro Ebert aqui para mais um episódio do Engenheiro Entrevista. E como vocês já sabem, a ideia desse quadro aqui é justamente trazer outros profissionais para a gente debater aí sobre as experiências aí dentro do mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui com meu pai, que já me ajudou bastante. A gente sempre conversa, mesmo a gente sendo de áreas diferentes, a gente sempre conversa. Eu peguei já muita informação, muita experiência que ele me passa para mim estar atuando também dentro da engenharia civil. E o interessante que eu resolvi trazer aqui foi justamente por conta disso. Porque mesmo a gente atuando em áreas diferentes, ele já me ensinou, já passou muito conhecimento que tem me ajudado aí. Meu nome é Elcio, eu sou formado em contabilidade e administração de empresas. Recebi esse convite de Ebert aí, estou aqui para poder ajudar de alguma forma. E a ideia que eu resolvi trazer aqui também, porque é o seguinte, normalmente, igual aconteceu, né, no meu caso, a gente forma, entra, faz uma faculdade, vai pegando aí a parte teórica e depois começa a entrar para a prática e começar a criar essa experiência ali dentro da sua profissão. E com você já foi um pouco ao contrário. Você já vinha muito tempo atuando dentro do mercado de trabalho, já tinha muita experiência no que você fazia e você resolveu falar, não, eu vou fazer uma faculdade, eu vou começar também a buscar essa parte teórica. O que te influenciou? Assim, eu preciso isso? Porque sua experiência já tinha no que você fazia. Depois de um certo tempo, eu tinha uma formação em contabilidade e trabalhava num ramo que não exatamente eu tinha que usar essa parte contábil. E quando a gente entra no emprego e começa a galgar, né, cargo dentro da empresa, e você tem uma idade pouca, né? Mesmo você trabalhando muito, esforçando muito, fazendo muita coisa, aí quando você chega na idade depois dos 40, você não dá mais para ficar usufruindo daquilo que você fez durante essa data, estudo aí. Aí você vê a necessidade, né, de buscar mais alguma coisa. No caso, não era exatamente ter que fazer uma faculdade. Eu fui fazer uma faculdade, achei que era interessante fazer, mas não era que eu precisava exatamente de uma faculdade. E depois que a gente está nesse ramo e que você começa a ver as necessidades, aí eu enxerguei que eu deveria fazer administração, ou seja, um cursinho, ou seja, a faculdade, eu fui fazer uma faculdade. Então não era uma necessidade que já chegou nesse momento, uma necessidade, porque você vem de um certo tempo, é como se você vivesse de uma coisa que você construiu. Aí quando chega nessa parte, nessa época, aí você sente a necessidade de estar fazendo uma outra coisa, é como se fosse uma reciclagem, você já vê que você está necessitado. Eu comecei a engasturar com aquilo, aí eu fui para uma faculdade, e realmente é uma experiência nova, bem diferente, realmente igual você falou aí, de quem já está começando, igual foi quando eu fiz, né, o meu ensino médio, outras coisas, naquela data correta. Sim, então, depois de 40 é complicado. Então a ideia, no caso seu, foi justamente isso. Foi assim, você já tinha experiência, mas você sentia a necessidade de buscar um pouco mais. Será que eu não tenho, né, como aprender mais? O que está acontecendo no mercado? Então foi mais ou menos isso aí que te influenciou a buscar mais informação, não só viver da experiência que você tinha até aquele momento. Porque a experiência é muito interessante. Até umas pessoas, quando eu falei que ia fazer uma faculdade, falaram assim, mas para que você vai fazer uma faculdade? Mas é bem diferente quando você chega no momento da vida, você vê a necessidade, né? Talvez para os outros acha que era bobeira, né? Não havia necessidade, mas eu acho que é todo mundo. Talvez no meu caso aconteceu e de fazer depois de 40, mas eu acho que todo mundo precisa, né, de fazer, igual no seu caso você fez várias especializações, né, depois de formado. Então, assim, no meu caso também eu achei que eu precisava, nesse momento, mesmo depois dos 40, né, ter essa experiência também. Outra experiência aí. Um ponto importante também, que eu gosto sempre de abordar, é o seguinte, normalmente, o que aconteceu comigo, normalmente quando a gente começa a fazer uma graduação também, a gente faz, principalmente gente mais novo, pela necessidade de, não, eu tenho que fazer uma graduação, mas você começa ali meio perdido, então às vezes você não dá nem tanto valor naquele conteúdo. No seu caso, foi um pouco diferente, porque assim, você já sabia,
Você já tinha experiência, já sabia que você estava atuando ali, você não estava tão perdido mais. Então, você já sabia o que é que você fazia. Então, você escolheu fazer a faculdade. Você acha que isso aí te ajudou mais? Fez com que você aproveitasse mais aquele estudo, aquele conhecimento? Não, com certeza. Depois que a gente está mais maduro e que a gente vai para uma faculdade, mesmo como eu já tinha uma certa experiência e fui, né, para uma área de administração, que é a área que eu atuava, é bem diferente, na verdade, de quem está começando. Porque quem está começando, parece que eu lembro que a gente tem uma certa dúvida do que eu vou querer fazer. E aí Sim. Não, eu já tinha certeza do que eu queria fazer. Até quando eu estava lá, né, com muitos colegas muito mais novos, né, eu quase que era o aluno mais velho da sala, então o pessoal já esperava de mim de alguma forma. Então, assim, eu não podia mais, né, nem queria, né, não podia nem queria ser como eu fui na primeira vez, quando eu era garoto ainda. Então, assim, nessa data aí, eu lembro que o pessoal que estava com a gente lá, como com a gente, né, uma turma muito boa, um pessoal muito próximo ali, foi uma experiência interessante, porque, para mim, é diferente do outro, porque o outro queria uma formação. E no meu caso, eu estava pouco preocupado com o diploma. Eu lembro que o professor brincava com ele de vez em quando, falava, professor, para mim nem precisa de diploma, não, porque às vezes tinha umas aulas meio teóricas aí, a gente, às vezes, não dedicava tanto, igual a gente dedica nas outras aulas, nas outras mais práticas, né? Sim. Que traz no assunto que a gente trabalha. Por exemplo, eu estou trabalhando nesse assunto aqui hoje, e às vezes a matéria é bem próxima daquilo. Então, assim, o interesse da gente muda muito, ajuda para a gente resolver aqueles assuntos que resolvidos de uma forma. Agora você tem uma parte teórica. Que te dá uma visão diferente às vezes. Cara, eu já passei por isso na experiência, mas agora eu vejo, existem outras maneiras também, existem outras formas de estar resolvendo essas mesmas coisas, né? Então contribui muito. É por aí mesmo, porque, como eu te falei, a pessoa mais nova às vezes vai para lá e tem uns que faziam o primeiro horário, ia bater papo na cantina, saía um pouco para lá, outros ia para interagir com a galera, realmente é interessante também, né? Porque na minha idade, por exemplo, quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente também tem um feedback diferente. É com a nova geração, é uma geração, 2, 3 gerações antes da minha, né? Então, assim, mais nova. Então, isso ajuda a gente em partes. Mas a gente vê que eles em si não têm um interesse. É verdade. A vida traz para a gente, depois da maturidade, né, depois dos 40, que a gente tem que aproveitar mais o tempo da gente ali é precioso. Eu não posso fazer o que os outros meninos, né, que são mais novos, ainda tem muito mais tempo pela frente, e aí as aulas para a gente ficam muito mais apreciadas, né, tem um sabor diferente. Sim, e eu acho interessante isso, assim, trazendo um pouco a experiência que eu já tive, porque da forma que eu fiz a faculdade, eu comecei a aproveitar mais para o final, quando eu comecei a conciliar o que eu fazia no estágio, onde eu trabalhava com a teoria. Então, eu fui para aproveitar mais no final. Então, eu vi que eu perdi muita coisa por ainda não ter, igual você falou, não ter chegado ali tendo certeza. Né? Porque quem viu aí o nosso episódio anterior do Engenharia de Entrevista sabe que eu contei como é que foi quando eu entrei na faculdade. Então, assim, foi uma coisa por acaso, entendeu? Então aí eu fui gostando. Então como você entrou ali por acaso, foi um colega que me chamou, então assim, eu não cheguei com a certeza de que é aquilo que eu queria. Então teve muita coisa que eu perdi ali, justamente porque eu ainda não estava com aquele engajamento, eu não via. E eu vi que eu já senti uma pequena diferença de quando eu saí da faculdade, depois eu fui fazer algumas especializações, eu vi que dentro da especialização eu comecei a aproveitar muito mais. Porque eu também, esse motivo que você falou aí, eu não estava lá pelo diploma, eu estava lá pelo conhecimento. Eu pulei essa parte no caso, né? Então, assim, eu já fui para lá, sabendo o que eu queria, eu já estava na área, então, assim, eu aproveitei desde o início. Às vezes, igual a gente fala, tem alguma matéria que era muito teórica, né? É uma história também, é bom, e por isso que eu digo, talvez não realmente, necessariamente, uma faculdade para quem está depois dos 40, né? Mas um curso, talvez, de especialização, ou outros cursos, né? Ele vai ajudar bastante também para quem já tem depois dos 40 e quer, né, se graduar ou quer estudar. Eu acho que vale a pena também. Até mesmo para melhorar aquela visão que você tem ali, porque às vezes a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, querendo ou não, começa meio que, né, seu foco ser um aqui, às vezes é bom também você ver o que está tendo de diferente, o que esse pessoal novo está entrando no mercado está fazendo, entendeu? Para a gente estar mais antenado ali, eu acho que é interessante. Essa data que eu estava fazendo na faculdade foi uma das partes melhor. Eu até brinquei lá em casa com a esposa, ela falando de como é que tá os estudos, a parte melhor é isso aí. Porque é o seguinte, a gente, nessa fase sua, né, de 20 e poucos anos aí, você dá aquele gás, daquela toda. Então, mas quando você chega no faixa dos 40,
né? Você não pode mais ficar vivendo do passado, do que você já fez. Então você precisa disso aí. Isso é que vai dar para você um gás, até se você quisesse trocar de profissão. Porque você interage tanto com o pessoal lá, com as gerações, né, mais novas, e traz uma bagagem para a gente. Então até hoje no meu trabalho eu tenho eu gosto muito dessa mesclar, né, de idade, e trabalho hoje com um rapazinho bem novo. E brinco com ele, que eu acho que a parte mais interessante para mim é trabalhar com esse pessoal mais novo, que traz essas novas experiências, né? E eu até brinco assim, que a gente não pode ver só a experiência, porque as novas gerações trazem coisas novas, né? A gente precisa de coisas novas. Então, eu acho que essa mescla, né, de estudar também com essa galera nova fez diferença para mim, eu gostei. E hoje, trabalhando também com pessoal mais novo, eu vejo que é bastante interessante. Sim, e é uma coisa que eu gosto bastante também, que eu vejo muito isso. Na minha área tem muito, então assim, eu já comentei também, às vezes eu trabalho com pessoas aí que têm de experiência prática muito mais do que eu tenho de idade, mas eu acho que o mais interessante não é só a experiência prática, a gente conciliar ali aquela teoria, o que tem de novo no mercado com a sua bagagem, eu acho que se torna um profissional melhor. Então não é nem aquele profissional que vem só com a bagagem, e eu também não acredito naquele cara que também, só porque eu fiz vários cursos eu também sou bom. Eu acho que o interessante é a gente fazer, né, uma mescla desses dois mundos aí, que eu acho que vai tornar o profissional, às vezes, bem melhor do que ficar em um só achando que ele é suficiente. Não, com certeza. Isso aí é como se fosse um complemento, né? Sim. Que se a pessoa, igual você acabou de dizer aí, ela só tem experiência, e igual várias pessoas, quando falei que ia fazer uma faculdade, falando, para quê? Você já tem experiência, né? Eu achei que não, realmente eu precisava de entender, talvez, de novas ferramentas, né? De alguma técnica diferente. E foi o que me levou, mesmo depois dos 40, a fazer uma faculdade. E eu até recomendo, né? Sim. Pessoal, mesmo quem já formou na idade de 20 anos, né? Acabou de formar, e hoje tem uma idade avançada, ou avançada não, né? Eu não estou tão avançado assim, mas já tem um amadurecimento já de buscar um novos cursos. Igual eu disse anterior, não precisa ser uma faculdade, né? Pode ser uma pós-graduação, se já tiver uma faculdade, e então outros tipos de curso, mas que é interessante realmente de fazer isso aí. Outra parte que eu acho bem interessante é o seguinte, quando a gente é mais novo, tem aquela pressão de ter que fazer uma faculdade. Hoje eu vejo que já está diminuindo um pouco, mas até então, quando eu fiz faculdade, tinha muito isso. Parecia ser uma etapa da vida que você tinha que cumprir. Eu fiz o ensino médio, formei, eu tenho que passar por uma faculdade. E o que eu acho mais engraçado é que depois, quando, né, um profissional igual você já está na área, já tem experiência, está há muito tempo ali, já está bem resolvido com o que você quer fazer, e você fala que vai fazer uma faculdade, ao contrário, as pessoas não entendem. Pra quê? Se você já está no mercado, se você já está atuando, se já está dando certo, pra que você vai fazer? Então, assim, parece que inverte os papéis. E como eu já abordei no outro vídeo, as dificuldades de quem é mais novo, para começar, eu queria que você também contasse um pouquinho, né, se tiver, claro, alguma dificuldade de, depois que você já está no mercado, já está bem resolvido, e você querer fazer uma faculdade. Qual que é as dificuldades que você vê que enfrenta aí, principalmente? Eu acho que todo mundo tem dificuldade. Quem não, né, é mais novo ou é forçado pelos pais ou por si mesmo, talvez nem sabe o que quer, mas acha que se não fizer uma faculdade, né, vai ficar atrás. Ou coisa desse tipo, né? Então, no caso meu, tive outras dificuldades totalmente diferentes, né, das suas, né, que foi de decidir e depois porque o pai força, porque a sociedade força. No meu caso não tinha nada disso, não é por causa dos pais, não é por causa da sociedade e nem tão pouco por causa da empresa. Foi porque a gente mesmo viu a necessidade. Então, assim, mais dificuldade disso aí é porque quando você é novo, você não tem muita coisa, muita responsabilidade, muita necessidade de estar com o seu tempo mais ocupado. A mente está mais ocupada, tem muito mais coisa. Então, o aprendizado em si, ele é menor, você tem que dedicar muito mais. Eu lembro que depois que eu chegava da aula, era 10h30, 11h da noite, eu ficava até tarde, ou remoendo o mesmo assunto, ou já estudando o assunto da prova seguinte, porque a mente já tem muita coisa, né? Está bem mais carregado. Não é igual o pessoal mais novo, quando começa no começo, que a mente praticamente não tem nenhuma responsabilidade, não tem uma preocupação, que às vezes não é o serviço, fala, mas eu também trabalho, não é o trabalho, é as preocupações já de uma pessoa madura, é de um pai de família, né? É de outras coisas. Então a mente está mais carregada. Então uma preocupação minha maior na época era de um aprendizado de acompanhamento dos meninos mais novos, né? Então eu tinha uma dedicação maior, é claro, primeiro porque a gente era quase que espelho também para algumas pessoas, né? Então, assim, essa preocupação que a gente teve, essa dificuldade que a gente teve, foi mesmo de aprendizado e de estar realmente junto com todo mundo.
né? De chegar em casa, ter que estudar até mais tarde mesmo. E isso aí não é eu querer ou deixar de querer, eu tinha que fazer. Entendi. E tipo assim, uma coisa também que eu acho que às vezes é interessante falar, não sei se também para você tinha essa dificuldade, por exemplo, tinha bastante tempo desde o último curso que você fez para agora. Você acha que ficar esse tempo sem estar ali estudando, sem estar ali naquele meio, também é uma dificuldade ou não? Ah, não faz diferença nenhuma isso. Faz. Quanto mais tempo você fica sem fazer, eu tive essa ideia de fazer faculdade talvez 10 anos antes, mas como eu não fiz, quanto mais tempo demora a fazer, mais dificuldade você tem em fazer. Você próprio vai se boicotando, entendeu? Fala, não, deixa, depois eu faço, não faz. Então, isso aí de você demorar a fazer é pior. É bom, no caso igual vocês, que fez uma faculdade, fez uma pós, e depois, né, pelo menos uma vez por ano aí, né, tá reciclando. E isso é interessante, porque depois dos 40, você ficou aí 20 anos aí, né, sem estar fazendo alguma coisa, então realmente foi muito difícil. É complicado para todo mundo que tiver idade e que começar a isso aí, porque ficou muito tempo parado e tem muita coisa didática na escola. E essas coisas didáticas, para a gente, por muito tempo, realmente é muito complicado. Isso, mas assim, né, não adianta também, a gente não está aqui só para falar que é difícil. Teve sua dificuldade, mas assim, né, como a pessoa que fez e concluiu, foi satisfatório, você fala assim, não, valeu a pena. Eu não desperdicei nem meu tempo, nem meu dinheiro. Eu fiz e realmente foi uma experiência que agregou muito para mim. Não, isso você está acertadíssimo com isso aí. Porque a vantagem de estar mais maduro é isso aí. A gente absorve muito mais, é uma experiência muito mais valiosa do que a experiência de um moço. Então, a absorção das coisas é diferente. Então, foi uma experiência válida mesmo. Recomendo, se alguém, né, já está nessa aí e achar que não precisa mais, recomendo que faça, que é muito gratificante. E sempre eu gosto de falar também, assim, eu sou muito a favor de a gente passar por essa experiência. Não, igual falando assim, eu não gosto das pessoas, igual quando eu dei aula, eu via pessoas, às vezes, preocupadas só com diploma, preocupadas só pela nota. Eu acho que essa etapa de você fazer um curso, que igual a gente falou, eu estou falando faculdade, mas não precisa ser só faculdade, fazer um curso ali de curta duração, fazer uma especialização, eu acho muito interessante pela experiência em si, e você está antenado em coisas novas ali. E não porque, eu precisava de um diploma. Igual quando eu fiz a minha primeira especialização, assim que eu terminei, eu fiz outra, então assim, eu já fui com outra visão também diferente, porque eu não precisava mais de um diploma como especialista, porque eu já era, então eu ter 1 ou 2 ou 3 não fazia diferença como diploma, mas eu fiz a outra muito por isso, como experiência. Então é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, que vale a pena se elas souberem aproveitar a experiência. É o que eu sempre tentava também levar para meus alunos. Não tenta estar aqui só para falar presença, só para tirar uma nota boa, vou colar para tirar uma nota boa. Eu acho que quando a gente busca estudar, não é para ter um certificado a mais, não é para ter alguma coisa a mais no currículo, mas eu acho que o interessante é você ter uma experiência para você mesmo, para a sua bagagem ali, eu acho que traz muito resultado. Você vê assim, que traz esse resultado mesmo também na sua vida, você acha que... Eu acho que para nós é mais ainda, né? E eu acho que só mais jovens que vêm ouvir esse vídeo vai entender que o importante é o aprendizado. Eu acho que ainda mais agora, daqui para frente, que a facilidade é muito maior hoje para você adquirir conhecimento, então o mais importante, eles têm que entender isso aí, que é o conhecimento e não um papel, que é um diploma. Sim, e nós já estamos passando por isso, né? Igual eu já comecei a observar que teve esse boom, um monte de gente saindo com diploma, e as pessoas começaram já a perceber que, parece que só o diploma mais não adianta. Né? Não adianta só eu sair, eu formei aqui, eu tenho esse curso aqui. As pessoas hoje já estão, que me deixa muito feliz, inclusive, as pessoas hoje estão preocupadas com o resultado. Então, até hoje, para você conseguir um emprego, às vezes, não é só você ter aquele currículo estrelado, cheio de certificado ali. Às vezes, a pessoa quer saber qual a experiência que você tem, qual o resultado que você consegue trazer, né, para a empresa. Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma palavra importante aí, resultado. Hoje, seja quem for, pode ser para mim ter mais tempo de experiência, pode ser para quem está entrando hoje, a empresa quer o resultado, né? Nenhuma empresa quer contratar uma pessoa que não deu resultado, seja qual for o salário que está sendo pago. Sim. Né? Então, assim, hoje o mais interessante é o resultado. Para a gente que está, né, há algum tempo já numa empresa e vê muitos tipos de pessoas, né, muitas pessoas que entram e que ficam um pouco tempo, outros que ficam até mais um pouco. E a coisa que faz a diferença é isso aí, é o resultado. Talvez não é nem a formação em si que ele formou, claro que é importante, todo mundo tem que estudar, é claro, mas não é a formação em si mesmo que traz para ele os resultados, né? Talvez essa vivência, um amadurecimento, né? Entender quais são as necessidades do mercado,
e a parte teórica traz alguma coisa, né, para a pessoa ter crescimento, mas tem outras partes muito importantes aí que é o amadurecimento. E amadurecimento não tem nada a ver também com idade. Não. No caso, eu já tenho mais de 40, para não dizer mais de 50, né? Esse amadurecimento não tem muita coisa a ver com isso, não. Então, assim, eu acho que o amadurecimento de a gente pegar realmente o conteúdo e trazer para cá, sabendo que esse contato, essa relevância de gente fazer algo que não está realmente nas apostilas, sim, que é o trato, o relacionamento. Então, assim, às vezes, eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém, mesmo quem está na frente ou quem está sendo subordinado, esse relacionamento é muito complicado. Né? Você está com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, né? Uns mais frágeis, outros mais, talvez assim, mais rígidos, um pouquinho rígidos, que eu digo assim, que não tem a mesma fragilidade. Né? Então, assim, é o que faz diferença hoje no mercado. Igual a gente já ouviu falar muito de pessoas que têm currículos invejáveis, né? E são contratados e não ficam, né? Então, tem muita sim, coisa acontece muito caso. E eu sempre tento trazer para os alunos que eu já tive, para quem me acompanha, eu tento mostrar isso, que tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz, a gente tem que estar preocupado no quão importante é aquele resultado. Porque não importa o quão complexo, quão você estudou, qual teoria que você trouxe, se você não resolve um problema com aquilo, perde um pouco a significância de todo aquele conhecimento. Então, o conhecimento ele é feito para resolver um problema e trazer resultado, independente da área que você está atuando, independente da empresa que você está atuando. As pessoas estão procurando isso, a experiência, o conhecimento, mas o que você consegue fazer com ele e trazer resultado. Então, eu acho que isso é muito importante. Aproveitando, né, que a gente está falando dessas outras habilidades que é importante o profissional ter, um assunto que eu gosto sempre de abordar dentro, né, dos vídeos que eu já abordei sobre isso a gente aprende muita informação dentro do curso, dentro de uma graduação, mas tem muita informação que a gente, durante a vivência, que a gente vai criando habilidades que são essenciais ali para um profissional. E dentro dessa experiência seu, de vários anos aí você dentro do mercado, o que você já conseguiu identificar de habilidade que você fala assim, isso aqui é muito importante para a pessoa continuar no mercado de trabalho, isso aqui é muito importante para a pessoa conseguir um emprego, ou talvez continuar naquele emprego, dessas habilidades assim, práticas mesmo, de vivência. O que você poderia aí, falar para a gente sobre isso? Mas tem uma questão que não é fácil para a gente ver e identificar, mas a pessoa que chega na empresa com vontade, né, vontade de aprender, e não assim, fogo de pai, né, que tem pessoas que chegam tipo fogo de pai, primeiro mês, segundo, até no máximo terceiro mês, ele dá muito de si, ele cria muita coisa, faz muita coisa, mas para mim é a perseverança, é aquela pessoa que aprende uma coisinha hoje, e aquilo fica aprendido, e que aquilo continue sempre, porque tem umas pessoas assim, que faz hoje tudo, esforça, dá o sangue e aquela coisa toda. Mas no andar da carruagem, eles começam a esfriar. Eu não sei se é por conta dos colaboradores, né, que fazem parte do grupo, ou se é por conta dele mesmo que chegou, né, muito afoito e não conseguiu, né, manter aquele pique. Então, assim, para mim, é a perseverança. Uma das coisas que eu mais vejo na maioria das turmas, que o pessoal aprende, a gente passa para eles, tem que ser feito isso, ou aquilo, aquele outro, né? Mas só que com o passar dos dias, não sei se ele esqueceu de alguma coisa, ou para ele alguma coisa não foi muito importante, mesmo que a gente fala para ele, se para cada um cobrar você de novo, não quer dizer que isso não é importante, né? E mesmo assim, com o passar, a gente nota que vai diminuindo isso aí, daquele gás que a gente tinha no começo. Então, para mim, um dos fatos mais é a perseverança mesmo e a vontade, porque se ele não tiver aquela vontade mesmo de estar sempre buscando e melhorando, é difícil também ficar com a gente. E tem uma coisa bem interessante, foi você que me falou isso, às vezes você falou assim comigo assim, já me contou que a gente já, né, conversa bastante, por isso que eu trouxe aqui pra gente bater esse papo, que às vezes para você pode não ser o melhor naquilo que você está fazendo, mas você vai tentando até você atingir o resultado. Você não é daquele que começa uma coisa, não tá dando certo, não, vou parar aqui, já desiste. Você tem essa perseverança. Eu posso não ser o mais habilidoso, posso não ser o mais inteligente nisso aqui, mas se eu peguei para fazer, eu vou com isso aqui até fazer dar certo. Você tem muito isso. Você já me contou várias vezes. Eu, graças a Deus, tipo assim, eu falando que eu tenho idade, já vi colegas me falando, você parece, eu até tenho uma outra pessoa
me perguntaram assim, você espelha muito no fulano? Porque ele tem um jeito, eu lembro de uma das gerentes nossa lá, falou isso comigo, você parece muito com o Paulo, porque ele tem esse tipo de coisa, de ficar sempre correndo atrás, resolvendo uma coisa. Então, assim, cada um é um, né? E quando eu digo assim, ninguém precisa ser eu, como eu também não preciso ser Paulo. E nisso aí, você precisando ser melhor naquilo que você é. Tem uma pessoa que é muito boa na parte de informática, que continua sendo bom na parte de informática, cada vez melhor na parte de informática. Outros são muito bons com palavras, tem uma oratória boa, conseguem fazer uma comunicação muito boa. Então, assim, que cada um, né, que tem uma facilidade em uma coisa, que melhore cada dia, né, naquilo, isso que vai fazer ele ficar no serviço. E isso também que ele pode ser visto por outras empresas também e ser chamado. Não precisa dele parecer comigo, eu até brinco assim, tem alguém assim, mas fulano ficou parecendo com você. Eu lembro de algumas conversas desse tipo, né? Uhum. Fulano tá falando com você, faz a mesma coisa que você faz, meio que você, outros colegas falam meio assim comigo. Fala que não, isso não é interessante. É interessante cada um ser bom naquilo que para ele é mais fácil. Né? Sim, e dedicar ali, né? Isso. Não é tipo assim, porque às vezes as pessoas esperam, eu vejo muito assim, a pessoa espera que tudo é muito natural, como se, eu vejo muito isso, às vezes a pessoa fala, eu já tive, exemplo assim, bem prático, a pessoa fala assim, professor, mas você sabe muita coisa, você tem muito conhecimento, você é fácil, porque de tudo você sabe um pouco, como se isso fosse natural. Eu vejo as pessoas parecendo que, assim, que a gente adquiriu essa experiência, a gente tem essas coisas, como se fosse uma coisa natural. E na verdade não é. Por exemplo, você saber muitas coisas, você não ter nada muitas coisas, quer dizer, você esforçou. Então eu brinco que às vezes as pessoas acham que eu sei muita coisa, mas não sabe quantos cursos eu já fiz, o quanto eu já li, o quanto eu já tentei, o quanto eu já busquei. Então assim, eu acho interessante a pessoa entender isso, que não é que eu sou bom nisso, aquilo é bom naquilo, é uma coisa natural. Não, as pessoas às vezes se esforçou para chegar naquilo, ela foi tentando até atingir aquele resultado. Não foi uma coisa assim, você conquistou isso aí porque já é natural seu, você sabia que você ia conquistar isso, entendeu? Isso realmente é muito difícil, né? Bem assim, eu já tive conversa com vários colaboradores, né, que trabalham com a gente. Há poucos dias agora teve uma entrevista com um menino lá muito bom, e aí eu perguntei para ele, né, qual dos cargos dentro da empresa que ele almejaria. Ele falou o meu. Falei, muito bom, isso realmente é bem interessante. Agora, você quer saber como é que faz para chegar no meu? Aí eu brinquei com ele, contei a minha história, né? Que eu comecei, eu estava começando, né? Ele é um rapaz bem novo, na faixa de 18 anos de idade. E eu comecei um pouco antes, eu comecei a contar a minha história para ele, né? Que trabalhei em serviços gerais, eu trabalhei como vendedor, trabalhei como gerente e que hoje eu estava nesse cargo aí e assim, por conta, não que eu era mais inteligente que ninguém, foi pelo esforço, realmente, de dedicação. Então assim, se eu não fosse, quando fosse trabalhar em serviços gerais, não fosse um bom, né, em serviços gerais, de arrumação, não fosse uma boa pessoa de organizar as coisas nos depósitos, né, de fazer os serviços de banco, talvez serviço de entrega bem feito, talvez eu não tinha nem a oportunidade de ir para vendedor. E quando eu fui para vendedor, eu tive que dedicar muito como vendedor. E não que eu queria ser o melhor vendedor, mas eu queria ser um bom vendedor. Então, assim, eu gostava muito, eu brinquei com ele assim, eu gostava muito, mesmo que eu não era muito antenado à moda, eu comecei a estudar muito sobre moda, assinar revistas de moda. Depois, agora que veio a internet, comecei a seguir, né, alguns profissionais da moda. E naquela época que eu vendia, então isso é o que me ajudava a vender mais. E depois, como gerente, eu passava isso, né, para os colegas que precisavam de vender. Aí eu comecei a falar com eles que a gente, igual você acabou de falar, a gente teve um caminho, foi degrau por degrau, e cada degrau com dedicação naquilo ali. Então, igual tem colegas lá que entendem muito de moda, hoje talvez muito mais do que eu, que já não dedico tanto a essa parte mais, mas assim, cada degrau é um degrau, eu brinquei com você. Então, assim, se você estiver disposto a passar por esse degrau, talvez até pular algum, mas é com muito esforço e dedicação, que qualquer um pode chegar onde quer, pode, mas não só, como você acabou de falar, né? Esperando uma habilidade natural sua. Isso, não é assim também não. Não, eu vou conseguir porque sou eu. Tipo assim. Isso, mesmo você tendo muita habilidade, é com muito esforço e dedicação. Porque eu vejo que às vezes assim, até as pessoas que elas têm certa facilidade, se ela não tomar cuidado, às vezes ela fica para trás porque ela confia muito naquela facilidade. Enquanto outras pessoas que às vezes não têm tanta facilidade, mas ela esforça e ela busca realmente aquilo ali,
ela pode até ter resultado muito maior, mesmo tendo facilidade, porque a dedicação ela supera muito essa habilidade natural. Não, você você dedicar tá e querer fazer, né, o melhor ali, o fato de você querer, ele vai te levar bem longe do que às vezes aquela pessoa que acomoda, porque, não, eu já sou bom nisso, entendeu? Eu tenho vivenciado bem esse tipo de oportunidade aí, de alguns, né, que tiveram essa oportunidade, e mesmo a gente achava que ele não teria o resultado que teve pelo esforço que teve, tá com a gente até hoje, realmente é bem interessante. E puxando aqui um gancho aqui também que você comentou, e para mim, todo mundo que conversa comigo, eu falo que isso aí me ajudou muito, e isso eu aprendi com você também. Uma das habilidades que eu acho muito importante é uma habilidade de venda. Eu também trabalhei um certo tempo, bem curto, mas eu também já trabalhei como vendedor, aprendi muita coisa com o pai relacionada à venda, e assim, é uma coisa que te ajuda em qualquer área. Eu falo que hoje me ajuda muito, igual às vezes eu vou fechar muito contrato, eu atendo muito cliente, e eu lembro da época que eu atendi cliente vendendo ali também, e vi que, cara, como aquilo me ajudou. Então, para você que também teve uma experiência muito grande, trabalhou muitos anos com venda, você acha também que é uma habilidade que, independente do que a pessoa faça, é importante saber vender? Com certeza. Porque vender é entender a necessidade da outra pessoa. Então, se você for médico, dentista, seja o que for, no caso seu, engenheiro civil, então, assim, você tem que entender a necessidade do outro, é o que o outro precisa. E eu não estou empurrando um produto em ninguém. Eu estou ajudando a pessoa a resolver uma coisa que ela precisa. Eu estou precisando de uma festa, então eu tenho que arrumar para ela um look bem adequado para aquele tipo de festa. Então, no caso dos outros também é a mesma coisa, né? Então, sim. Se a gente não criar essa habilidade, né, de tentar ajudar as pessoas na necessidade que eles têm, você também não vende. Porque vender é você saber quem é que precisa daquele produto, né, sim? E você ter a condição de mostrar para ele que seu produto atende. Sim. E você falou um ponto-chave aí que eu gostei demais. Vender é entender a necessidade da outra pessoa. Isso aí, independente, você pode pegar qualquer carreira. Tudo que a gente faz hoje é visando atender a alguma necessidade. Igual você pega aqui um celular. A empresa que cria celular aqui, ele não criou, vou criar aqui porque eu acho interessante. Não. Ele começa a saber como é que esse celular aqui pode suprir a necessidade das pessoas. Então, independente, igual a gente também na área da construção civil, quando você vai fazer um projeto, é também entendendo a necessidade daquela pessoa e como aquele projeto seu vai contribuir. Você vai fazer uma obra da mesma forma. Então, isso aí foi um ponto e vendas, o que faz diferença a pessoa que cria habilidade em vendas é porque, assim, que às vezes o cliente nem sabe que ele precisa. Ele chega assim, não, eu estou querendo ir no tal lugar, qualquer coisa. Não, moço, presta atenção. Já aconteceu muitas vezes com a gente, comigo aqui, pessoalmente, e a pessoa está indo no casamento, fala, não, eu quero uma camiseta assim. Eu falei, não, mas você é um casamento de quem? Aí é da minha filha, ou é da minha sobrinha, ou é uma pessoa próxima. Não, de jeito nenhuma. Você vai querer aparecer lá dessa forma? Então, eu acho que em todas as áreas entender é isso que eu digo entender. Né? Que a pessoa, às vezes, não chega procurando exatamente o que ele precisa. Porque ele nem sabe exatamente o que ele precisa. Ele fala para você um assunto, aí você que vai direcionar para ele o que ele precisa. Então, seja em qualquer função, é isso aí. A pessoa, às vezes, quer uma casa, ela não sabe exatamente o que ela quer no caso seu, né? No caso meu, ele quer ir num lugar e não sabe exatamente qual a peça que ele quer, acha que qualquer coisa serve. Então, a gente que está no ramo, seja qual for ele, tem que estar bem embasado para saber o que ele vai oferecer para aquela pessoa. Não pode ser, depois a pessoa chega lá de qualquer jeito, eu comprei em tal lugar. Então, fica ruim para quem vendeu. Então, quem é um dentista, eu fiz em tal lugar. Não, seja for dentista, tem que preocupar com a estética da pessoa não está dando tanto valor. Mas a gente que vende tem que preocupar, porque outras pessoas, através daquele que você atendeu e que você vendeu, vai vir para cá. Porque, não, eu comprei com quem? Comprei com fulano, então eu vou lá também, que ficou bonito em você. Né? Então, você fez um trabalho. Você fez com quem? Fiz com fulano, eu achei muito bacana isso que fez aqui. Então, eu vou para também. Então, assim, isso traz para a gente, além de uns feedbacks que deixa a gente muito feliz, traz clientes. Né? Isso é interessante. E um ponto-chave, isso aí é um ponto-chave que você falou também. Porque vender não é a pessoa chegar para você e falar, eu quero isso. Aí você fala, eu tenho isso, toma. Isso aí é a coisa mais fácil, não precisa de habilidade nenhuma, não. Você entregar exatamente o que ela pediu é muito fácil. Agora, você entender a necessidade dela e entregar o que ela realmente precisa, aí esse é o diferencial.
E aí, isso é a função do vendedor, né? Exato, e tem muitas vezes que a pessoa chega e nem ele sabe ainda o que precisa. Então depende de você, analisando ali o que ele está te falando, você definir. E a satisfação, eu acho que é até maior quando a pessoa passa por isso. Eu acho que o cliente ele fica até muito mais satisfeito quando você soube entender ele e entregou uma coisa que nem ele mesmo, quando chegou, sabia que ele queria aquilo, do que você só atender naquela coisa que eu quero isso e tome. A pessoa, às vezes, nem lembra, porque para ela, eu falei o que eu queria e você me entregou o que eu queria. Agora, quando você consegue interpretar ela, a pessoa vai ficar sempre lembrando, não, aquele cara ali me ajudou. Ele nem lembra de quem atendeu, se ele comprou, então você não atendeu. Ele nem te atendeu. E quando você vendeu para ele, ele vai lembrar de você, né? Uma pessoa que resolveu um problema. Isso é um ponto-chave, né? E parece bestagem assim, mas para mim eu acho bem interessante. A pessoa comprar e você vender é duas coisas diferentes. Ele ir lá com aquela necessidade e falar assim, eu vim comprar isso e eu quero isso, é uma coisa. Agora, você vender para ele, aí que mostra, né, o potencial mesmo de ser ali. Então, assim, para mim isso é uma habilidade que eu acho muito interessante, que eu vejo que me ajudou muito na minha área também, por isso que eu gosto sempre de tocar nesse assunto. Outra habilidade que eu valorizo muito e, assim, para mim é uma das coisas que eu ainda tenho muita dificuldade, e assim, eu sei que você já tem também muita experiência nisso, eu queria que você, né, desse sua opinião e ajudasse a gente com isso, principalmente a gente mais novo, eu sinto que a gente tem dificuldade com isso. Principalmente o que eu acho assim, sobre gestão de pessoas e uma liderança, você tá à frente de uma equipe. Porque igual para mim, quando eu comecei a atuar, era eu e mais um colega meu, então eu não tinha ninguém, né, para fazer. Então eu fui crescendo ali e fui crescendo a minha empresa, então eu comecei a trazer mais uma pessoa e depois ter mais outra pessoa tomando a conta e depois eu comecei a mexer com obra também, então eu já tinha uma equipe de obra e já começou a ter muita gente, né, comigo, minha equipe ali, e assim, eu me vi que eu não tinha tanta habilidade para gerir equipe. E eu vejo que pouco ainda se vê, igual a gente comentou um pouquinho atrás sobre graduação, sobre essa habilidade de você estar à frente de uma equipe, você saber gerenciar pessoas, que eu vejo claramente que o sucesso de uma equipe está totalmente ligado de como aquela pessoa que está à frente ali, ele vai, né, atuar ali, como é que ele vai gerir aquela equipe. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência também, que você já tem bem mais tempo que você está à frente aí de outras pessoas e já atingiu, né, bons resultados. O que você acha aí que é o diferencial, o que pode ajudar para quem está começando a estar à frente de outras pessoas? Uma das coisas é saber o seguinte, não é fácil. Né? Não é fácil para quem tem bastante tempo, como também não é fácil para quem está começando. E eu falo por experiência própria. Mas o mais interessante disso tudo é você arrumar uma equipe engajada. Né? Que hoje tem até uma história assim que as pessoas estão cada dia mais fragilizadas. Né? Qualquer coisinha que a gente fala, o que a gente faz, para eles são muito grandes. E eu lembro que no começo eu trabalhava com uma equipe mais de homens, então assim, a gente quando sentava, cada um falava exatamente o que pensava, né? E sem preocupação com pequenos detalhes. Hoje está muito mais complicado. As pessoas, como acabei de falar, né? São mais sensíveis. Então assim, às vezes você nem falou naquele intuito e a pessoa ela já pegou porque ela tem aquela fragilidade. Né? Então, assim, quando eu comecei na fase nessa fase que eu pulei para gerente, né, que eu estava com vendas, e talvez pela minha atuação com vendas, né, coube-me essa oportunidade, né, de ir para gerente. Então, assim, nessa fase, eu tinha um grupo de maioria homens, e de homens que nós já estávamos ali juntos, e que, assim, que a gente discutia o assunto. Realmente eu presidia a reunião ali junto com eles, mas nós discutimos os assuntos. E as respostas, os resultados eram melhores. Né? Tinha alguma divergência, claro, tem que ter divergência, se não tiver também, não é interessante, tem que ter divergência. Mas era bem interessante. Então, assim, hoje eu estou no grupo com talvez a maioria mulheres. Realmente como se fosse uma nova etapa na minha vida. É um grupo totalmente diferente do grupo que eu estava antes, né? Que eu te falei que era um certo tipo de pessoas. Depois, quando eu mudei de gerente de uma empresa para gerente de um grupo, foi um desafio muito grande. Não está sendo até hoje. Tipo assim, é como se até hoje estivesse no aprendizado ainda. Então, esse aprendizado é um desafio para mim ainda. Eu sinto, às vezes, algumas dificuldades. Só que eu tenho isso comigo, eu não me abato muito fácil com as dificuldades.
Eu acho que o principal de quem o líder está na frente de qualquer tipo de empresa, ou qualquer tipo de grupo, né? Ele tem que pensar de jeito aí, ele não pode se abater, porque ele tem na mente a coisa que precisa ser feito, e que às vezes algumas pessoas não têm, aí fica mais complicado, mas quando você sabe o que precisa ser feito, mesmo que você erre, você tendo essa perseverança, né, junto ao grupo lá. E outra coisa, não pode sair fora do grupo, mesmo que às vezes o caminho correto é por aqui, o grupo está puxando para o outro lado, né? Mesmo assim, você ainda tem que achar uma maneira, né, um balanço aí para trazer o pessoal mais próximo, mesmo que seja você para vir. Porque a maior dificuldade hoje é que antes, as pessoas que estavam na frente, eles tinham um respeito maior. Não dá para a gente hoje pensar da forma que pensava antes. Sim. Então, quem estiver na frente de uma equipe hoje e eles não entender exatamente o grupo dele, né? Eu sei que não é fácil, eu estou ainda adaptando ainda algumas coisas, não é fácil, mas você tem que procurar nesses termos, né? No caso meu, é procurar nesses termos, de estar sempre tentando alinhar, né, com a equipe que você está com ela. O que eu vejo, igual você falou aí, que assim, as pessoas hoje elas têm uma liberdade muito maior. O negócio foi assim, eu não vivi muito isso, mas antigamente as pessoas não desafiavam a autoridade muito mais fácil. E hoje elas se sentem mais libertas, então assim, eu vejo como uma coisa boa as pessoas terem liberdade, mas aí que se torna um pouco mais difícil ainda o papel do gestor, porque ela tem a liberdade de falar o que ela acha, então assim, você tem que saber lidar com essas pessoas, e são pessoas diferentes. O que eu sinto maior dificuldade hoje é que assim, eu não posso pegar um padrão, assim funcionou muito bem entre nós dois aqui, e eu posso replicar em todos. Quase que eu tenho que entender cada pessoa como única ali, se eu quiser. Então assim, eu tenho que ir entendendo essas pessoas, porque se eu quiser impor, eu vejo que o líder já começa a fracassar. Se ele quiser trazer, não, mas eu tinha uma equipe assim, funcionava, igual você, eu tinha uma equipe que funcionava isso. Se você quiser trazer exatamente o que você tinha lá e querer impor aqui também, pode ser que já não tenha o mesmo resultado. Então, você saber interpretar aquele grupo ali como se fosse uma forma única, eu acho que é um ponto-chave, que é uma coisa que eu sinto dificuldade. Não dá para você trazer só o histórico. Mas eu fiz de jeito com tal equipe e eu vou fazer aqui, vai funcionar. Não, você está num novo grupo ali, tem pessoas diferentes, então vai ser um novo estudo ali diferente. Eu penso muito assim. Mas é isso mesmo, porque igual eu disse antes, quando eu estava numa loja, né, e administrava aquela loja e era aquele grupo. Aí depois eu comecei, eu tive outra oportunidade de hoje trabalhar praticamente mais com os gerentes. Né? Então, os gerentes, eles já não estão mais como subordinados. É como eu, como gerente, agora trabalho com os gerentes. Então, acaba tornando talvez um pouco mais difícil ainda. Então, pessoas que têm um outro pensamento e um outro entendimento. Quem estiver na frente de qualquer equipe tem que entender isso. Que não importa o que eles falam, se eles acham ruim de uma coisa, mas você não pode achar ruim com eles. Sim, tipo aquela coisa assim, se eu entendi assim, que eu também já vi isso. Não é porque às vezes eles falam, eles podem, por exemplo, te criticar ali alguma coisa que você fez errado, que você pode vir com o mesmo peso deles, que a consequência sua parece que é muito maior, né? A deles vindo ali, não, vou falar ali, eu não tô gostando dessa atitude dele, do jeito que tá aqui, ele fala direto com você, é uma consequência às vezes até menor. Agora, se você querer revidar aquilo da mesma forma, aí às vezes ali leva ao fracasso a equipe toda. Então você tem que saber absorver. Hoje eu faço esse exercício de absorver. Então, não, vou absorver aqui. As palavras assim, absorver. É tipo, eu brinco os meninos. Eles podem bater em você e você não pode, nem com palavras, evitar o que eles fizeram. Isso é uma atitude de um líder para uma equipe dar certo. Se ele começar ali querer rebater, vou também começar a apontar falhas suas aqui. Não é só eu não que estou errando, vocês também é culpado de querer fazer isso aí. E a realidade, no fundo, depois, se o time deu errado, a culpa é do técnico. Isso, é sempre assim, esse é um exemplo bom. E dentro da engenharia acontece a mesma coisa, tá, gente? Então, se você está à frente, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e você está à frente de uma equipe, você pode ter certeza, é muito mais fácil tirar um líder e manter a mesma equipe do que você tentar trocar toda a equipe porque aquele líder ali acha que ele está certo. Então, assim, é importante a gente saber absorver isso e é importante saber lidar as pessoas por conta disso. Esse exemplo que você deu aí, ó. Se o time vai ruim,
quem é demitido é o técnico, ninguém demite todo o time, né? Até porque é muito mais fácil você tentar trazer uma pessoa que se adapta àquela equipe do que você tentar trazer uma equipe inteira para adaptar um cara só. Então, isso aí é eu já ouvi umas conversas de um colega meu que é policial, e eu perguntei para ele, por que você não faz curso para isso e aquilo? A diferença de salário é tão pequena que eu prefiro ser subordinado do que estar na frente de um pilotão. Então, assim, por quê? Porque quem está na frente do pilotão leva todas as pedradas, é ele que leva o primeiro tiro, é ele que faz todas as coisas, e o resultado, né, é da equipe que vale. Quer dizer, mesmo se ele está na frente, não é ele que foi visto, foi o resultado da equipe. E se não for dessa forma, também está errado. Se quem está na frente querendo o resultado para ele, falar assim, foi eu que fiz, aí ele acabou de assinar sua sentença de morte. Então, assim, de todos os efeitos, quem está na frente, ele que aguenta as pedradas, ele que aguenta tudo, não pode revidar, e o resultado tem que ser da equipe. O acerto é da equipe, o erro é dele. Então, e isso não pode ser mudado. Então, assim, é quase assim, ser um bom líder é praticamente um exercício de humildade ali, né? Você não vai conseguir chegar, não, eu sou o cara e foi... A vitória é da equipe, você tem que saber entender aqui. Outro assunto que eu queria abordar aqui também, igual no meu caso, né, que eu tô com a minha empresa aí, começando agora, eu tô iniciando o mercado, a gente tem bastante dificuldade, a gente, para tá atuando, para conquistar cliente, então assim, para conseguir tá sendo referência no mercado, tá consolidado, a gente tem bastante dificuldade. No caso seu, você já trabalha numa empresa que já é uma empresa, né, que tem bastante tempo de mercado, então já é uma empresa mais consolidada. Também tem a dificuldade ou fica muito mais fácil trabalhar quando você já está há muito tempo ali, que as pessoas já conhecem o seu trabalho? Realmente, toda etapa tem suas dificuldades. Para quem está começando agora, né, e para quem já tem há muito tempo no mercado. No caso nosso, né, que já tem bastante tempo no mercado, a nossa dificuldade é perpetuar no mercado. Né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de talvez não de iniciantes, no caso seus lá, né? Mas a gente tem outras dificuldades que é de manter. Porque quantas empresas, né, já até falou sobre isso, que já tiveram no mercado e não estão mais. Então, assim, tem realmente essa dificuldade. E não é só porque nós já temos, talvez, uma clientela formada, né? Mas essa clientela tem que ser mantida, né? Tem que ser alimentada. E às vezes, assim, vem também outros tipos de dificuldade, né? Para manter essa empresa nessa forma, nesse patamar que ela está. Porque chegar num patamar não quer dizer consolidou e fica na zona de conforto. Parou ali, não precisa fazer mais nada, né? Não é isso. Então, você vê com a empresa como a Coca-Cola e outras empresas grandes, né, multinacionais do mercado, e eles estão trabalhando por vida, o tempo inteiro, né, para ter o seu espaço. Então, a gente também é isso. Por mais que às vezes algumas pessoas acham que para a gente é mais fácil, mas não é. A correria também é muito grande e a gente hoje também acaba tendo que dá um respaldo maior, talvez, que quem está começando. Então, as dificuldades realmente, tanto para um quanto para outro, são muito grandes. Então, assim, não é porque, que eu gosto sempre de trazer isso, porque assim, né, além das pessoas, a gente está falando também de profissionais aqui, tem muita gente também que quer entrar no mercado e às vezes ele quer entrar empreendendo, quer entrar criando a sua própria empresa, e às vezes a gente olha para o mercado, que às vezes já tem empresas grandes e acha assim, não dá para mim começar porque para eles ali está tudo certo, ou então você fica naquela, eu não faço porque o meu concorrente já está grande, já é tudo muito fácil. Então, assim, independente, assim, não sei se na sua visão talvez seja essa aqui, independente se eu estou entrando, estou pequeno aqui, começando agora, ou se a empresa já tem bastante tempo no mercado, tem-se preocupações e tem-se dificuldades também. Não, tem, mas para quem está começando, eu entendo assim, que não importa o tipo de empresa que você vai montar, você vai montar, supondo que seja uma loja de calçados, por exemplo, você tem que primeiro saber se você tem um conhecimento ou algo que você já domina bem e já tem o cliente, porque talvez, no caso seu, fazer uma casa, no caso meu, vender um produto, não seja difícil, não é o comprar o material. O difícil é ter o cliente. Então, o mais importante em qualquer parte do comércio não é outra coisa senão o cliente. Então, se a pessoa ele é um bom profissional, seja de qual área que for, e ele tem o cliente, então é só ele procurar o produto do cliente, ele pode abrir sua empresa
realmente vai ter a mesma dificuldade de um grande salário. Então, assim, a preocupação não é só, que é um ponto interessante de a gente abordar, minha preocupação deve ser só preocupar com o meu concorrente. É muito melhor preocupar quem vai ser meu cliente, né? Exatamente. Porque se eu souber quem eu talvez imagine que seja assim, né? É muito mais fácil eu ter um resultado sabendo resolver, igual a gente falou, resolver o problema do cliente, sabendo quem é meu cliente, como é que eu posso suprir a necessidade dele, do que eu ficar pensando como é que eu posso concorrer com aquela pessoa que está ali. Então, isso aí pode ajudar tanto para quem está começando a empresa, né? Conhecer o cliente, é claro, isso todo mundo tem que conhecer o concorrente, quer dizer, né? Precisamos conhecer o nosso concorrente. O foco não é o concorrente, mas temos que conhecer sim o concorrente. Mas o foco é você ter o seu cliente e atender a demanda daquela pessoa. Aí sim, aí você pode ter uma loja, ou no caso você ter a sua empresa, mas focando no cliente e a dificuldade que o grande tem atrás do cliente, você vai ter também com o pequeno. E não vejo que vai ser maior ou menor. Eu vejo que são realmente uma coisa que todos têm que dedicar. Sim, sim. E eu acho muito interessante. Eu acho principalmente a época que a gente está vivendo hoje, que tudo que você vai pegar hoje, eu vejo assim, toda a coisa que o cliente vai buscar hoje, ele não tem mais aquela única opção. Então ele não precisa mais, eu vou, vou ali naquele escritório de engenharia, eu vou naquela empresa porque só tem aquele, só ele resolve o meu problema. Então ele sempre tem outras opções. Então a gente tem que estar preocupando que se ele tem outras opções, o que eu vou oferecer para que ele faça comigo, né? Igual assim, eu vejo no meu caso, a gente desenvolve projetos, tem várias empresas também que desenvolvem projetos, mas o que eu tenho que fazer para que ele queira desenvolver comigo, qual que é o meu diferencial, né? E eu acho que isso é válido tanto para a pessoa como empresa, mas eu acho que também é válido também como o profissional. Então o profissional, eu acho que ele tem que estar atento a isso, não às vezes eu vejo assim, uns engenheiros mais antigos, um jeito que tem bastante tempo no mercado, às vezes eu vejo que a pessoa chegou naquele ponto, já é bem reconhecida, já é referência, e por conta disso, às vezes você vê que ele não tem mais aquela preocupação de, eu tenho que buscar mais, eu tenho que estar sempre antenado igual na minha área, você tem que estar buscando sempre softwares, novas tecnologias, novos sistemas construtivos, você tem que estar sempre buscando isso. Ok, que construir uma casa bem parecido, desde a época, né, 1900 e alguma coisa, até hoje é bem parecido, mas se você vai buscando na essência ali, as coisas vão mudando, não é assim, é parecido, a ideia que você vai ter uma casa é bem parecida, mas até as necessidades do cliente vai mudando. A forma que ele enxerga a casa dele começa a mudar. Então, igual até essa época que a gente está vivendo agora, a pessoa já começou a enxergar a casa dele como de forma diferente. Porque ele passou a ficar mais tempo dentro de casa, então eu falei assim, eu vejo que tem essa necessidade, tanto profissional, tanto empresa. Eu acho que está inovando, está sempre buscando e antenado ali, é extremamente importante. Então, isso é uma dificuldade para todos, para quem está no mercado ou para quem não está no mercado. Mas o foco ainda é o cliente, porque se o cliente tem hoje essa facilidade de estar comprando qualquer produto em qualquer lugar, né, nós temos que dizer assim, por que ele vai nos escolher? Né? E na verdade, a maioria dos casos, eu brinco lá na empresa, que não pode ser preço. Sim, né? Ficar conhecido como preço então, o cliente não quer ficar conhecido como preço, né? Não como a pessoa que está oferecendo só preço, mas um outro lado, trazendo talvez alguns casos por conta de afinidade e outros por conta de valor mesmo, de alguma coisa que a gente oferece para eles, além do preço, que às vezes as pessoas buscam na empresa, talvez algo, como eu disse para mim, quando eu atendia, né? Era resolver uma questão com o cliente. Então, assim, o que era o produto comparando com aquilo que eu fazia para ele, que era uma consultoria. É uma consultoria de moda. Então, eu passava para ele isso. Então, o produto se tornar muito barato em questão daquilo que eu oferecia para ele, que é mostrar para ele o que ele realmente precisava para ir naquele lugar com aquele tipo de produto. Então, assim, quando ele ia atrás de mim para entender para ele não pensava se meu produto era mais barato ou era mais caro. E tinha outro lado também de afinidade. Já teve cliente falar comigo, não, eu compro com fulano, né? Independente se o preço do Beltrano lá é outro preço, mas eu compro aqui com fulano. Então, assim, a gente tem que entender o cliente e não é fácil para quem está começando, como é que não é fácil para quem já está no mercado. Isso. E para a gente encerrar também, né, que o papo está muito bom, mas também para não prolongar demais aí nosso vídeo, eu queria assim, é até meio clichê, mas eu queria que você desse assim, se fosse você dar uma dica para quem está começando agora no mercado de trabalho, que você vê assim, ó, isso aqui vai te ajudar demais.
O que você teria assim, ó, isso aqui me ajudou, e para uma pessoa que está começando, vai entrar no mercado de trabalho, e independente da área dele, né, se igual é a minha de engenharia, igual a ser da parte de administração, o que seria uma dica importante para quem vai entrar no mercado? É capacitar. A pessoa, ele não pode entrar no mercado se ele não tem um produto ou um serviço. Quando eu falo produto, é ele, e o serviço também é ele. Que não ia despertar nas pessoas alguma coisa. Porque senão, igual nós falamos, as oportunidades hoje são muito grandes para qualquer tipo de área. Então, para ele entrar no mercado vendendo serviço ou vendendo produto, ele tem que ter uma coisa que a gente fala que é dele mesmo, que a pessoa vão querer fazer isso com ele. Eu vou querer cortar cabelo com fulano, né? Tipo assim, por conta do tipo de coisa que ele faz. Então, assim, capacitar realmente é bem interessante, seja para qualquer área e outra coisa é relacionamento. Se você tem um relacionamento bom, né? Se você perder essa parte de relacionamento, perder a parte de cliente, aí você não ia montar nada. Porque o principal coisa antes de montar qualquer coisa é o cliente. Então você faz tudo em função do cliente. Eu quero atender quem? Aquela pessoa, então você trabalha tudo para atender aquela pessoa. Então eu acho que é por aí. E uma coisa interessante, pegando esse gancho aí de capacitar, que é uma coisa que eu acho extremamente importante também, e eu quero trazer uma experiência que eu vi outras pessoas com dificuldade nisso, é que eu vejo pessoas esperando assim, eu vou me capacitar quando eu tiver uma oportunidade no mercado. Então já conheci pessoas, colegas, já conheci várias pessoas que falavam isso comigo. Não vou fazer tal curso não, porque deixa eu conseguir primeiro pegar um projeto, aí eu aprendo a mexer no software e desenvolver um projeto. Deixa eu primeiro conseguir um emprego, que aí eu aprendo as ferramentas, aprendo as informações que é para ajudar a empresa. E para mim, eu penso que tem que ser o oposto. Aí não pode ficar esperando que a oportunidade vai surgir para depois eu me capacitar. Eu acho que você vai se capacitar, aí sim você vai estar preparado para pegar as oportunidades que surgirem. Então eu já vi casos assim que não fazia sentido para mim ficar, cara, como assim? Você vai esperar surgir uma oportunidade para você começar a aprender aquilo? Não, aí a oportunidade não surge, você não sabe. Para a oportunidade surgir, quer dizer que você já é capaz de suprir aquilo ali. E você enxerga dessa forma, tem a parte de capacitar? Dessa forma. Até para quem já está trabalhando, né? Talvez tenha uma pessoa que está trabalhando na empresa, ela tem que pensar também da mesma forma. Se ela fizer algo diferente, ela vai ser visto. Se ela não for vista pelaquela empresa que ela está trabalhando, outra empresa vai ver, né? Então, assim, qualquer pessoa que se destaca, ele vai ter um valor diferenciado. Uma hora ou outra alguém vai perceber. Isso, né? Tem muita gente que fala assim, não faço nada a mais, porque aqui ninguém dá valor nisso, como se assim, ele não estivesse sendo observado. Que é igual você falou, talvez você não esteja sendo observado dentro daquela empresa que você está. Mas às vezes, uma pessoa que se atendeu ali, vê que você é diferenciado. Aí surge uma oportunidade, fala, conheço um cara ali que estava me ajudando, o cara é bom. Eu vejo que isso é muito importante, às vezes as pessoas esquecem que não é porque você não está sendo visto ali de imediato aquelas pessoas ao redor, quer dizer que você não está sendo visto, não. É por aí. Isso. E eu gosto bem. Erram muito nisso aí. E eu gosto de pensar bem assim, cara, se você está dando o seu melhor, está fazendo, pode até demorar, mas vai ter um resultado. Não existe esse cara que vai ficar fazendo, dando o melhor, fazendo sempre, e ninguém nunca vai perceber que ele está fazendo, não existe isso. Eu acho que talvez eu seja ter um exemplo disso aí, que eu nunca fui uma pessoa de muita sabedoria, mas sempre tive essa questão de achar o seguinte, se eu me esforçar, né? Se eu perseverar, eu poder ser que eu tenho oportunidade. Se eu não fizer isso, com certeza eu perdi. Então, se você não desistir, eu posso ter certeza que vocês vão chegar onde é que vocês precisam chegar, onde é que vocês quiserem chegar. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente conversa bastante. Eu queria trazer meu pai aqui justamente para trazer um profissional de outra área e para vocês verem que, assim, tem muita experiência com o profissional que é independente se, por exemplo, se eu estou no mercado da engenharia, se ele está em outro tipo de mercado, independente da área de atuação, você vê que essas experiências contribuem. E minha vontade de trazer ele foi para mostrar também, porque tem muita coisa que eu faço hoje, foi porque ele me ensinou, ele foi me direcionando e, assim, é o que eu queria mostrar para vocês, que tem muita experiência, você está conversando, eu sempre falo nos meus vídeos aqui, você conversar com outros profissionais, independente da área de atuação dele, independente do nível de atuação que ele está, agrega demais na nossa carreira, tá? Então você se torna um profissional melhor quando você começa a conversar com outras pessoas, as pessoas começam a contar essa experiência. Então essa foi a minha ideia de trazer ele aqui, que eu aprendi muito com as coisas que ele me ensinou, principalmente na minha área, e mesmo a gente não atuando na mesma área, mesmo eu sendo da engenharia, sendo da administração, mas
eu cresci muito com as informações que ele me trouxe. Espero ter contribuído, né, de alguma forma, e ter ajudado de alguma forma, e agradeço, né, pelo convite, né, foi realmente proveitoso, achei bastante interessante esse trabalho que estão fazendo, e é isso aí, que isso aí venha dar frutos, né, para outros profissionais de alguma outra forma. Então é isso aí, pessoal. Dá aquele like, ajuda a gente aí para trazer mais conteúdo, trazer mais profissionais. Compartilha aí para quem você vê que precisa escutar algumas dessas informações, algumas dessas dicas que a gente deixou aí pro pessoal. E deixa seu feedback também, comenta o que você achou, se essa informação te ajudou, se tem outra informação que você queria ver no canal, dá esse feedback aí pra gente. E até o próximo episódio.